deixando gravando aqui. Então nós vamos iniciar nossa aula e hoje a gente vai abordar sobre a agenda jurídica do OutSystems. Se vocês já tiverem com o OutSystems abertos aí, eu peço que vocês me acompanhem para a gente conseguir, se não terminar a agenda jurídica hoje, pelo menos ter uma boa parte dela já feita. E se eu não me engano, ela vale uma boa pontuação na nossa AV2. Então, aí, é um GED que ajuda você já sai do GED basicamente com a AV2 quase toda já feita. Então, eu espero que vocês consigam. E caso não consigam, caso eu fale muito rápido e vocês não consigam acompanhar ou tenham algum problema em entrar no OutSystems, que às vezes o login dele é meio chato, tem que pegar e-mail e tudo mais, vocês podem ver a aula gravada, que depois eu acompanhando a aula vai ser tranquilo para conseguir fazer o aplicativo. Certo. Você não recebeu e-mail. Pois é, Regina, isso é meio complicado. Depois você pode me mandar o seu e-mail por WhatsApp, no privado, e eu falo com o João Neto para ele te autorizar. Mas é basicamente você recebe ele. Desculpa, é porque tá na frente aqui. Falei até pro professor. Pronto, pois me manda então teu e-mail pelo WhatsApp, que eu mando pro professor e ele tenta te mandar o e-mail novamente. Ou tentar até resolver isso com ele em sala. Ele consegue fazer isso em sala sozinho contigo, eu imagino. Gente, então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, eu vou aqui para o OutSystems, certo? Imagino aqui que eu já esteja apresentando. Estou apresentando para vocês o OutSystems. A tela deve estar infinita aí para vocês, mas vocês estão vendo minha tela, né? Eu imagino que sim. Vamos aqui. O que é o objetivo da AV2? O objetivo da AV2 é você usar esse aplicativo aqui, que é o OutSystems, para você criar um outro aplicativo do zero. Não com aquela linguagem de programação difícil, mas em low code, uma linguagem mais tranquila, mais didática, com imagenzinhas que você puxa, muito parecido com aquele ponto extra que a gente fez em sala há um tempo atrás, certo? O que vai ser o nosso primeiro passo? Ele é bem, gente, vocês vão perceber enquanto a gente cria aqui, que ele é bem intuitivo. Ele é super. Não necessariamente é fácil de usar, mas quanto mais você usa, mais você entende. E acaba sendo super tranquilo de entender. Vamos aqui então. A primeira coisa que a gente deve fazer é criar um novo aplicativo. Deixa eu tirar a câmera aqui do meio. Não sei nem se vocês estão vendo essa câmera, acho que estão sim, mas eu acho que não atrapalha. From scratch, aqui do início, depois um aplicativo de celular, certo? São nossos primeiros passos para a nossa agenda jurídica. Vocês vão estar lá no environment da turma de vocês, então eu peço que vocês identifiquem a atividade de vocês com o nome de agenda jurídica. Se quiserem pôr aqui a matrícula de vocês e o nome completo, eu vou pôr a minha só. Eu estou no meu próprio aqui, não estou dentro da sala de vocês, mas eu vou pôr aqui só mesmo para como se estivesse na sala. Escolher a cor que vocês querem, escolher essa aqui. E aí vamos lá, a gente cria o nosso aplicativo. Aquela coisa de criar um módulo, vamos criar, e aí a gente espera ele criar. Lembrando que a gente não precisa baixar nada do Ava, é só que nem teve naquele ponto extra. É só mesmo que do jeito que já está, a gente já faz, certo? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, gente, é entrando aqui, e outra, antes de eu começar, eu peço que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa do tipo, que liguem o microfone e deem só um oi para eu ler o chat, porque eu não estou conseguindo ver o chat daqui. Ó. Eu estou compartilhando a tela inteira com vocês conseguem ver que o chat só tem se eu clicar aqui, sabe? Mas como eu estou trabalhando aqui, eu não vou ver. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, tentem clicar no botãozinho de levantar a mão, que eu acho que ele faz um barulhinho, ou até mesmo falem alguma coisa aí no microfone que eu escuto e volto lá e falo com vocês. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida. Se não, só fiquem olhando. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ir aqui em Data, certo? Nesse Agenda Jurídica Data Model, é onde a gente vai trabalhar, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir nesse database aqui, é com o que a gente vai trabalhar aqui em Data, e clicar com o botão direito nele. Ou no meu computador são 2 cliques, mas com o seu mouse, ou o que for, vai ser com o botão direito. A gente vai adicionar entidade, certo? Nessa database, a gente vai adicionar várias entidades, vão ser os títulos da nossa agenda jurídica. O que seria, gente, só para vocês entenderem antes, o que é essa agenda jurídica? É uma forma de usar, de escritórios de advocacia organizarem as vidas, basicamente, dos advogados de escritórios de advocacia organizarem as suas vidas. Então, é um aplicativo em que eles possam entrar nesse algo que a gente criou e organizarem, esse cliente está anexado a esse advogado, que esse advogado está anexado a esse processo, ele tem essa tarefa para fazer, então, e aí, assim,
assim se organizar, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, qual é a primeira coisa que a gente tem que seria presente, a primeira coisa, o que é que tem mais presente em escritórios de advocacia? Seria e aí eu mudo o nome dele, rename aqui, ó, reparem que eu cliquei com o botão direito de novo e botei para dar outro nome, e vou pôr o nome de processo, certo? Tá escrito certo? Tá, né? Pronto. E dar o nome aí de processo, certo? Dentro desse processo, agora a gente vai clicar de novo com o botão direito nele e mudar o nome. Não, desculpa, a gente vai clicar com o botão direito nele e adicionar um atributo a essa entidade. Percebe que processo agora fica com um atributo. Aí agora a gente vai mudar o nome desse atributo. O que tem, gente, dentro de um processo? Imagino que o João já deve ter trabalhado isso um pouco com vocês. Então, o que dentro de um processo um advogado pode pôr? O que? O número dele. Então, processo. Alô, alô? Voltou o som? Alô, alô, alô? Ah, tá. Ok, tá certo. Não sei porque que ficou sem. Mas vocês, enfim, vocês estão. Imagino que vocês devem estar acompanhando aí. Ok, então o que que a gente fez por enquanto? A gente criou uma entidade, o processo, e dentro do processo a gente identificou ele pelo número, certo? Uma próxima atributo que a gente pode fazer dentro dessa entidade seria o quê? O que que dentro do processo a gente pode levar em consideração? A vara, onde esse processo está, vamos supor. Próxima coisa desse processo, o que que a gente pode fazer? Adicionar atributo. O que que dentro do processo tem? O juiz desse processo, caso você queira saber o nome do juiz. Então, aí o juiz do processo, certo? Não consigo mais pensar em nenhuma outra coisa para identificar um processo. Já tem número, já tem a vara onde esse processo está e já tem vamos supor, o juiz desse processo. Tem mais alguma coisa para pensar? Acho que não. Então vamos aí para o próximo. Agora a gente vai de novo em database, clica com o botão direito e adiciona uma entidade. Então já temos aí a entidadezinha do processo, agora vamos adicionar outra e dar um nome a ela. Então, o que em escritórios de advocacia tem? Vamos pensar, quais são o básico? Tem processos. Tem mais o que? Advogados. Então, adicionamos aí outra entidade chamada advogados. Para que eu identifique esses advogados, eu vou criar um outro atributo aqui dentro e dar um nome, vamos supor, nome. Vai ser o nome, advogado. Acho que vou mudar o nome aqui para advogado, para não ser. Não, pode ser advogados, pode ser advogados. Como que eu identifico esse advogado? Através do nome. Posso identificar ele através mudar o nome aqui, do CPF desse advogado. Posso identificar ele através do número de OAB dele. Então, vou só pôr aqui OAB. Posso identificar ele através de várias outras coisas. Vamos pôr aqui, talvez, o endereço desse advogado, para saber mesmo quem é ele, para não confundir ele com outra pessoa, caso tenham nomes parecidos ou algo do tipo. Então, endereço. Se eu não me engano, se cedilha não fica, fica endereço, mas não tem problema. Então, endereço. Outra coisa que poderia identificar esse advogado. Então, temos aí o nome dele, temos o CPF dele, a OAB dele, o endereço dele. Se vocês tiverem alguma sugestão aí, podem falar, mas eu acho que mais nada. Acho que por enquanto aí tá bom. Então, vamos criar então outra entidade. Isso, gente, por enquanto, a gente está criando a base. A gente está criando meio que a alma do nosso aplicativo. A gente não está trabalhando ainda a interface dele, como que ele vai ficar lá aparecendo. A gente está trabalhando a alma dele, trabalhando a engrenagem por trás. Então vamos lá. Outra entidade, vamos dar o nome dela de cliente. Cliente. Cliente, como que a gente pode identificar o nosso cliente? Através do nome, através do outra entidade, muda o nome aqui dele. Através do CPF, vamos pensar em outras coisas, através do endereço, pode ser também. Mesma coisa do advogado, afinal os dois são pessoas. Endereço, o que mais do cliente? O nome, o CPF, o endereço. Por enquanto nada, né? Para identificar o cliente, ou o e-mail dele, podemos pôr o e-mail dele.
e-mail. Aquelas coisas não sei se vocês já estudaram em processo civil, as questões dos elementos da qualificação, que tem que ter o estado civil, tem que ter e-mail, tem que ter o endereço, tem que ter o RG, tem que ter, enfim, a profissão. Então, vamos por aqui então mais um aqui no cliente, a profissão. Profissão. Acho que não fica o tio também, não fica. Pronto. Então, ó, temos aqui esses primeiros três elementos básicos, certo? Advogado, cliente e processo. São três elementos básicos para a criação da nossa agenda jurídica, do nosso aplicativo que vai atuar em escritórios jurídicos para facilitar a vida do advogado. Temos esses primeiros três aí. O João Neto, eu lembro semestre passado, ele exigiu que para a V2 que tivessem pelo menos esses três, no mínimo esses três, esses três seriam indispensáveis, mas que aí você adiciona alguma outra coisa, que você adiciona, vamos supor, uma outra abazinha, outra entidade com atividades, você adicione uma outra entidade com, não sei, com o valor da causa, você use sua criatividade imaginando o que poderia ter dentro de escritórios de advocacia. Como esses três aqui são o básico, são os indispensáveis, eu vou fazer só esses três, e aí cabe a vocês usarem a criatividade para verem o que pode ter a mais aí na nossa agenda jurídica. Mas, por enquanto, estes são os passos, certo? Qual é o nosso próximo passo agora? Agora o nosso próximo passo vai ser arranjar uma forma de encaixar, de linkar, de juntar essas três entidades, da entidade de advogados, de clientes e de processo. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai arrastar essas entidades para a tela. Percebe aí que tudo que a gente adicionou vai aparecer aí. Então arrastamos a de processo, arrastamos a de cliente e a de advogados, certo? Inclusive, eu vou mudar o nome aqui para ficar advogado. Eu não sei se eu posso, né? Pronto, vou mudar para advogado, porque é só um nome, é só um CPF, uma OAB, então vou por aqui advogado, certo? Então, temos esses três. Agora, gente, vocês reparam que aqui eu posso mudar ele de canto, como uma forma de organizar a minha mesa aqui, minha mesa branca. Mas eu tenho isso aqui que eu posso puxar para conectar com outras coisas, certo? Essa perninha que eu posso puxar. Então, vamos pensar. O que é a primeira coisa que a gente quer ver abrindo ali o nosso aplicativo? Vão ser provavelmente os processos que a gente tem, o processo que a gente tem. Esse processo, então, vamos deixar ele aqui no topo, só para dizer que ele é o principal, vamos juntar ele com cliente, certo? E vamos juntar ele com advogado, ok? Vocês percebem que ele criou automaticamente outra entidade, outro atributo dentro do advogado, que é processo ID, que vai ser basicamente a conexão entre esse processo e esse advogado, e em cliente aqui ele criou também um processo ID, que é a conexão entre esse processo e esse advogado, certo? Agora, de advogado, vamos conectar com. Deixa eu pensar como a gente pode fazer. Advogado conectar com cliente. Então, no cliente, temos aí advogado ID, que vai ser qual é o advogado que está atuando com esse cliente. Vocês vão perceber como isso fica mais explícito enquanto a gente vai trabalhando a nossa interface. Mas, por enquanto, estamos apenas na base do nosso aplicativo. Então, advogado ID, o advogado já está linkado com o processo e o processo já está linkado e o cliente já está linkado com o processo. Então, aí já dá para entender. Processo a gente põe alguma coisa? Acho que não. Então, gente, por enquanto, isso aqui, ó, é o indispensável da nossa agenda jurídica. É advogado, cliente e processo. Tem que ter pelo menos isso. E se eu não me engano, no semestre passado, essa base de dados, só isso aqui, já valia uma certa pontuação na AV2. E aí, para você fazer de fato a agenda jurídica, você precisa ter feito antes essa base de dados, sabe? Essa construção. E já valia ponto para a AV2. Então, isso aqui é o nosso essencial. Agora nós vamos para a parte legal, que é a parte da interface. É a parte onde a gente pode, se a gente souber bem usar o OutSystems, usar a criatividade para deixar o nosso aplicativo bonitinho. Então, primeiro temos isso daqui. Agora, o que a gente pode fazer? Onde teve essa conexão aqui, ó, de processo ID, advogado ID, processo ID aqui na entidade de advogado, a gente pode dar um nome, porque esses nomes, processo ID, vai aparecer no nosso aplicativo. E aí fica feio, né? O nosso aplicativo lá, processo ID, fica muito técnico. Então, vamos lá. Em advogado, a gente pode pôr assim, ó. A gente pode pôr, dar outro nome desse processo ID e pôr assim, ó. A gente pode pôr só assim, processo. Tirar o ID, só deixar em processo.
Que aí, vocês vão entender quando a gente chegar na interface, por que eu estou mudando esses nomes. Mas, enfim, por enquanto muda só o processo. Cliente, vamos lá em cliente. Tem processo ID, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o advogado, mudar o nome para processo. Que aí, quando a gente abrir a nossa aba de cliente, a gente vai ver qual processo esse cliente está anexado. Vamos por assim, ó, processo, deixa eu dar outro nome aqui, processo anexado. Que aí já fica claro o que que o que que isso significa, né? Não é só processo, é processo anexado. A qual processo esse cliente está anexado? Aqui, de novo, advogado. Vamos mudar o nome de para advogado anexado. Qual é o advogado que está anexado a esse cliente? Certo, gente? Formamos então aqui a nossa essência, nossa alma e com esses três elementos indispensáveis. Próxima coisa que a gente vai fazer. Nós vamos agora para interface, certo? De interface, vamos clicar duas vezes em MainFlow, certo? Vai abrir uma tela muito parecida com a tela que nós estávamos antes, ok? E o que a gente vai fazer nessa tela? A gente vai arrastar essas mesmas coisas aqui para dentro, certo? Mas leve em consideração uma coisa: a primeira entidade, ou seja, advogado ou cliente ou processo, que a gente arrastar para dentro dessa interface, vai ser a nossa página inicial. Vocês vão reparar que vai ficar até uma casinha do lado, indicando que vai ser assim, quando você abrir o aplicativo vai ser isso que vai aparecer. Então, vamos pôr na nossa primeira, vamos pôr a nossa página inicial com os nossos processos. Então, opa, sem querer selecionei os três aqui. Vamos voltar aqui, interface, main flow, clicou duas vezes, voltamos lá em data, pronto, eu quero só processo. Processo. Pronto, arrastei. Aí ele vai até demorar um tempinho para carregar. Mas a gente fica esperando, vai ter que fazer isso com os três. Então, ó, tá vendo como o processo ele fica com essa casinha na frente? Significa que é a nossa tela inicial, basicamente. Pronto. Próxima coisa que nós vamos fazer é puxar cliente. Aí tanto faz, agora você pode puxar tanto cliente quanto advogado, não importa a ordem. O que importa é o primeiro que você põe. E depois a gente puxa a entidade advogado. Aqui, gente, eu vou mostrar um negócio para vocês, que aqui você tem como linkar eles também, certo? Antes eu linkava, eu juntava eles, mas eu nunca reparei algo diferente acontecendo no nosso aplicativo se eu juntasse eles. Se vocês quiserem, por questão de organização, vocês podem linkar eles, mas não precisa, tá? Vocês podem deixar eles só assim, tá certo? Então, montada aqui nossa interface, a gente vai publicar, certo? No momento que a gente, desculpa, antes de publicar, algo importante que a gente tem que fazer antes de publicar, certo? A gente tem que, esse detalhe eu sempre esqueço, semestre passado até esqueci de falar também. A gente tem que selecionar todos e clicar o botão de anônimo aqui, certo? Isso é algo importante, porque lembra quando vocês entram no aplicativo de vocês da agenda jurídica e tem pedindo senha, pedindo e-mail para você entrar? Esse anônimo é só uma forma de você clicar para o professor conseguir entrar sem ter que escrever seu e-mail e sua senha, sabe? Ele consegue entrar já logo de cara. Então, lembrando, você seleciona tudo e dá um acertozinho nesse anônimo. Aí sim você publica. Desculpa, gente, eu me confundi. Seleciona tudo, clico anônimo e aí publica. Então, vamos esperar publicar aí. Eu vou abrir no Google Chrome, lembrando que ele só abre do que se for no Google Chrome. Não sei se só abre no Google Chrome, mas ele funciona bem melhor no Google Chrome. Então, eu recomendo que vocês abram usando esse aplicativo. E aí, botãozinho azul aqui para abrir lá. Lembrando, né? Você clica o botão azul para abrir no browser. Ele vai levar você para onde for. E eu recomendo que você tenha posto para levar ao Google Chrome. Deixa eu ver se vocês estão. Aproveitar que estão aqui, deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Pronto. Certo, gente? Então, repara. A gente chegou aqui e tá o quê? Lista de processos. Lembra? Essa seria a tela inicial. Então, abrimos nosso aplicativo e estamos na lista de processos. O que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, botãozinho de mais, para adicionar um processo. Então, número do processo. Vou pôr aqui 8, aqui, 05, aqui. Pronto. Adicionei um número de processos aí aleatório. Não sei nem se é assim, mas pôs. Então, número de processos, um aleatório. Vara, vamos pôr aqui que é a 13ª para... Não, vamos pôr aqui que é a 10ª para de família.
da comarca de Fortaleza, certo? E o juiz que atua nessa vara, vamos por aí que é o Marcos Aurélio. Não sei, inventei um nome. Então, daí a gente salva, ok? Salvando, vocês percebem que esse processo ele fica aqui. Ele fica o número de processo, fica em qual vara esse processo está e quem é o juiz desse processo. Clicando nessas três rastros aqui, nós vamos levar às outras opções. Então, lembra que criamos três entidades, de processo, de clientes e de advogados. Um detalhe, vocês reparam como eu escrevi processo e ficou processos? Pois é, esse ES que fica no final, eu não entendo porquê. Já perguntei também pro professor, ele não entende, então não tem problema se de vocês ficarem com esse ES no final. É só um erro mesmo do aplicativo, certo? Então vamos agora para vamos para advogado. Vamos para advogados. Vamos criar um novo advogado, certo? Então, o nome do advogado vai ser, já tem um monte de opção aí, João, certo? João da Silva, ok? O CPF dele a gente pode pôr conjunto aí aleatório, certo? O número de OAB dele vai ser 24.876 do Ceará. O endereço dele vai ser Rua Francisca de Souza, número 677. Lembrando que tem endereço, a gente poderia até pôr complemento, poderia pôr apartamento, enfim, aquele tipo de coisa. E qual é o processo que está anexado a ele? Aí esse é o nosso conectivo com o processo. Como só tem um processo, ele vai selecionar esse. Mas se tivesse dois, teriam duas opções para você escolher. Qual processo anexado é ele? É esse aí. Então a gente salva. Pronto. Então mostra o nome da Silva. Mostra o CPF dele. Mostra a OAB dele e mostra o endereço dele. Tá salvo aí, tá registrado aí o nosso advogado. Quando a gente clicar, a gente pode até ver quais são os processos que estão anexados a ele. No caso, é esse processo aí, que a gente adicionou. Então vamos agora para os nossos clientes. Nome, vou pôr o meu nome. Meu CPF eu vou pôr qualquer um. Meu endereço eu vou pôr também qualquer um. Meu e-mail eu vou pôr o meu mesmo. Minha profissão eu ponho que eu sou estudante. Qual processo eu estou anexado? Só tem um. E qual é o meu advogado? Só tem um também, que é João, certo? Então, nesse caso aqui, a gente escolhe o processo. Lembrando, se tivesse mais de um, poderia escolher. Se tivesse mais de um advogado registrado, a gente poderia escolher. E vai salvar. Pronto. Temos aí meu e-mail, temos meu estudante, temos minha profissão, temos meu endereço, temos meu CPF, temos meu nome. Então vocês reparam como tudo isso fica salvo numa lista. E, gente, é tão simples quanto isso. Isso é nossa agenda jurídica, certo? É uma forma de, como eu disse para vocês, organizar, facilitar aí a vida do advogado. Como eu disse também, esses três processos, eles são. Esses três, desculpa, processos não, essas três entidades, processos, clientes e advogados, são as entidades indispensáveis, que vocês precisam pôr, mas eu recomendo que vocês adicionem outras, como, por exemplo, uma entidade de atividades, uma entidade outras coisas que a gente pode pensar, gente. Não estou conseguindo ter criatividade aqui agora, mas eu imagino que vocês tenham, e principalmente quem estagia em escritório sabe de outras coisas outras entidades que possam aparecer aqui, mas enfim. Então, mas basicamente, por cima, essa é a nossa agenda jurídica. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é algo que, assim, não é obrigatório, mas que vai ajudar muito a sua vida se isso acontecer. Por exemplo, então você está escrevendo aqui o número, você escreveu alguma coisa sem querer, a vara sem querer, e sem querer salvou, certo? Isso vai ficar salvo dessa forma. Vocês reparam como não tem nenhuma forma de deletar isso aqui. Isso aqui agora tá para sempre na sua agenda jurídica. E como o professor vai entrar, vai ver sua agenda jurídica, você não quer algo desorganizado, eu vou ensinar para vocês como deleta isso. Para isso, a gente tem que voltar para o nosso aplicativo, certo? Onde estamos aqui no OutSystems. Agora, gente, onde que tá isso aqui? Tá na lista de processos, né? Então vamos começar por lá. Agora a gente vai em Process Detail aqui, certo? A gente vai clicar duas vezes. Vocês vão reparar como ele abre a exata aba que abre na nossa interface, no nosso aplicativo, certo? E o que a gente quer? A gente quer um botão para deletar aquela informação que a gente adicionou errada. Então vamos lá. A gente vem bem aqui, ó, nesse espacinho em branco, clica
com o botão direito e bota adicionar widget, certo? Inserir widget. E aí a gente vai selecionar um widget de um botão, ok? Se você estiver acompanhando, então clicou com o botão direito, inserir o widget e depois o botão. Depois o botão. A gente pode mudar o nome dele para delete, certo? Estando aqui esse botão, agora a gente vai ter que fazer. Agora, do mesmo forma como a gente já trabalhou na alma e depois trabalhou na interface do nosso aplicativo, a gente já criou a interface do delete, mas agora, quando a gente aperta, o que acontece com esse botão? Então vamos clicar 2 vezes nele. E ele abre essa página aqui. Vamos lá em data. Lembrando, gente, que a gente está em processo, certo? Então vamos descer até processo, na nossa data, vamos descer até processo e achar esse círculo laranja aqui, que é deletar processo. Trouxe ele para cá, para qualquer canto da tela. A gente vai em ID aqui embaixo e selecionar essa primeira opção, ok? Depois pegou esse processo aqui e arrastou ele aqui para baixo. Pronto. Fizemos isso com o processo. Esse foi com o processo. Agora voltamos aqui para cima em Mainflow, clicamos. Vamos lá em Advogados Detail. Clicamos 2 vezes aqui nele. Mais uma vez, descemos até lá embaixo. Botão direito aqui, Widget, botão de delete. Pronto. 2 vezes no botão de delete para abrir a alma por trás desse botão. Estamos em quê? Em advogado, né? Então vamos até advogado. Onde está advogado? É a primeira opção. Deletar advogado. Arrastou para qualquer canto da tela. Selecionou ID, a primeira opção e botou para cá. Mainflow de novo. Vocês têm que fazer isso com todos as entidades de vocês. Cliente detail. Aqui. Então, dá o nome dele, criar a interface dele e depois trabalhar na alma dele. Vamos lá. Então, lembrando que estamos em cliente. Descemos aqui para deletar cliente. Desceu de ID. Deu o ID do deletar cliente. Adicionou para cá. E aí pronto, fizemos com os 3. Então, fizemos com processos, fizemos com advogado e fizemos com clientes. Ok, vamos então publicar e ver se funcionou. Tá tudo certo, gente? Vocês estão entendendo até agora? Tá tranquilo? Lembrando, eu posso até estar falando rápido, mas isso depois vocês vão pausando, fazendo pausado por vídeo, eu imagino que seja bem mais tranquilo. O professor especificou que essa agenda é para escritório de advocacia ou pode ser feito para setores jurídicos de repartição pública. Semestre passado ele especificou, foi mal, que era para escritórios de advocacia. Mas eu tenho certeza que você falando com ele, ele quer que você crie esse aplicativo só para mostrar que você sabe mexer. Se você criar para algo até mais complicado, que é uma repartição pública, por exemplo, que eu imagino que seja bem mais complicado do que um escritório de advocacia, em questão de organização, eu entendo que ele vai até valorizar mais do que você criar para um escritório de advocacia. Mas eu sugiro perguntar isso antes para ele e não só fazer, sabe? É o que eu sugiro. Então, fomos aqui no OutSystems, ele publicou já, então vamos abrir no browser. Ele fala que o aplicativo foi atualizado. Temos aqui o nosso processo, no nosso processo que foi feito de forma errada. Temos a vara, vamos clicar no botão de deletar. Clicando no botão de deletar, voltamos, ele não está mais aqui. O mesmo para clientes, você adicionou um errado, pode deletar. Mesmo para advogados também, você adicionou um errado, só entrar, clicar no botão de deletar e sair, que ele vai ter saído aqui. Tá, gente? Não vou deletar esse porque ele já está feito, tá junto com o dos outros, então eu não vou deletar. Mas caso você tenha feito um errado, você pode, tá? Gente, esse é o básico do nosso, como eu disse, esse é o básico da nossa agenda jurídica, mas isso é ela, basicamente. Não tem mais nada a se adicionar, entendeu? Não tem mais nada a se fazer de essencial, mas tem sim coisas a se adicionar, como outras entidades, certo? Aí vale da criatividade de vocês para tentarem usar tanto em casa, tanto em sala, o computador, o OutSystems e criar e facilitar aí a vida do advogado organizando os processos dele, os clientes, os advogados, as causas, enfim, o que for. Tá, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre a criação dessa agenda jurídica? Lembrando que isso vai ser disponibilizado para vocês de forma online, certo? Depois, de forma online que eu digo assim, gravado no nosso canal do YouTube, vocês podem acompanhar mais lentamente aí para entenderem melhor.